Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 14. Deixe aberta aí, a gente não vai ler agora. Já já a gente vai fazer algumas leituras. Irmãos, nessa manhã, eu gostaria de falar sobre algo que nos iguala. Eu gostaria de falar sobre um tema sobre o qual não há diferença entre branco e negro, pobre e rico, não há diferença entre alto e baixo, gordo, magro, com cabelo, sem cabelo, com semi-cabelo, no meu caso. Não há diferença alguma. O tema sobre o qual eu quero falar nessa manhã é um tema que torna todos nós absolutamente iguais, que é sobre pecado. Quando nós falamos sobre pecado, e eu quero já deixar muito claro isso, eu não estou aqui falando como alguém superior a você. Eu não estou aqui falando como alguém cheio da santidade de Deus, ministrando para um monte de pecador. Não. Essa mensagem é de um irmão para outro irmão. É de um pecador a outro pecador. É sobre pecado. Pecado é errar o alvo. O significado da palavra pecado é errar o alvo. É sair daquilo que foi proposto. É perder o caminho que foi proposto por Deus. O caminho de Deus é um caminho de segurança para o homem. É um caminho de alegria para o homem. Mas quando nós pecamos e nós erramos esse caminho. Nós perdemos esse caminho e aí vem angústias, dores e uma série de outras coisas ruins. Eu quero falar sobre pecado. E quando eu falo sobre pecado, o que é que vem ao seu coração? A maioria de nós, por uma cultura da igreja, associamos pecado a sexo fora do casamento, a adultério, a fornicação. Irmãos, sexo fora do casamento é pecado? Sim, é pecado. Mas é só isso que é pecado? Não. Quando eu falo sobre o seu pecado, qual pecado que vem ao seu coração? Contra o que você luta? O que é que te faz travar batalhas consigo mesmo para se tornar alguém melhor? Talvez alguns de nós temos que lutar contra o pecado da murmuração. A gente só reclama. Tá calor, reclama. Tá frio, reclama. Choveu, reclama. Fez sol, reclama. Veio para a igreja, reclama que o culto demorou. Não veio para a igreja, reclama porque não foi no culto. Irmão, talvez você seja muito chato. Isso é pecado. Murmuração foi o pecado que fez o povo perecer no deserto. Eu não vou pedir para você olhar para o lado não, para ver se esse irmão tem cara de murmurador. Porque quem vê cara não vê coração. Posso ouvir um amém? Talvez o seu pecado seja arrogância, prepotência. Eu sou o cara. Quem é você para falar comigo assim? Talvez o seu pecado seja não ouvir ninguém. Talvez o seu pecado seja se achar o máximo, o dono da razão, da sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas é o próprio Deus que abate o soberbo. Irmão, isso é terrível. Enquanto isso, o soberbo está olhando para o irmãozinho que caiu sexualmente, falando, o irmão caiu. Ah, mas aquele irmão não prestava mesmo. O soberbo aqui. E Deus está dando graça para o irmãozinho que caiu, e está se preparando para abater o soberbo aqui. Talvez o seu pecado seja a negação em fazer o bem. Tiago diz, quem pode fazer o bem e não faz... Vamos de novo? Quem pode fazer o bem e não faz? É pecado se negar a fazer o bem. Talvez você é daqueles que chega no farol, tem uma senhorazinha, quantas vezes eu vi essa cena, com um bolo de panfleto para entregar o dia inteiro, e ela vem entregar, você fecha o vidro do seu carro.
podia ajudar aquela senhora um panfleto a menos, só pegar, irmão. Era só pegar o panfleto. Mas para você isso não tem nada a ver com espiritualidade, né? Isso não tem nada a ver com ser espiritual. Se negar em fazer o bem é pecado. Talvez o seu pecado seja algo que a Bíblia chama de mexeriqueiro. Já ouviu essa expressão na Bíblia? Mexeriqueiro? Mexeriqueiro é o fofoqueiro. Por que mexeriqueiro? Porque mexe com a mexerica, a mão fica cheirando. Então você sabe quem é, irmão. E fofoca é pecado. Provérbios 6, alguma coisa, você lê 6 lá, você vai achar. Diz assim: 6 coisas há que o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. E a 7ª que ele abomina é quem faz contenda entre irmãos. Talvez o seu pecado seja inveja. Não pode olhar ninguém com uma condição melhor. Não pode se alegrar com a alegria do outro. Irmão, troquei o carro. Nossa, que bênção. Deus abençoe. Nossa, que carro nada a ver. Louco para ter um carro daquele. Isso é inveja, irmão. E inveja é? Inveja é? Talvez seu pecado seja ingratidão. As pessoas tentam te ajudar de tudo que é jeito, mas nunca é o suficiente para você. Nunca tá bom. Tem que fazer mais por você. Porque, aliás, você é o queridinho. Tem que dar tudo na sua mão. Tem que te ajudar mais. Ingrato, não reconhece o que estão fazendo. Não reconhece o esforço do outro. Não reconhece o quanto o outro está se desprendendo de si para te ajudar. Ingratidão é pecado, irmão. Talvez o seu pecado seja a avareza. Avarento. Ama o dinheiro. Como ama o dinheiro, fica arrumando uma série de desculpas para aplacar a sua mente desse pecado. Não, dízimo é do Antigo Testamento. Nunca leu Mateus 23, 23? Em que Jesus fala para os fariseus assim: vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas não têm amor, misericórdia e justiça. Vocês deveriam ter amor, misericórdia e justiça e dar o dízimo. É Jesus falando. Você não dá o dízimo porque não confia no pastor. Você não ajuda ninguém financeiramente porque não gosta. Não. Isso, a verdade é que é a avareza. E a avareza, irmão, é... Por que diminuiu? A avareza é... Talvez o seu pecado seja a ira que machuca os outros. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Se irar não é pecado em si mesmo, porque todos somos humanos. Tem situações que nos deixam transtornados, mas a gente pode se irar e pecar. Aquele momento de ira que você roda a baiana. Alguém aqui no nosso meio que roda a baiana? Não, aleluia. Só um pouquinho. Aquele momento que ninguém te segura. Comigo é assim, falou, leva. Comigo é assim. Vem falar comigo para ver, vem. Quando Jesus falou: ame os seus inimigos, ore por quem te persegue, e fale bem de quem te maldiz, ou seja, de quem estiver falando mal de você, fala bem dessa pessoa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um vou me esforçar mais, Jesus? Aleluia. Eu não sei o que vem ao seu coração. Quando você pensa em pecado, eu te pergunto de novo: o que vem ao seu coração? Qual é o seu pecado? Essa mensagem não é para quem faltou. E se você está pensando assim: nossa, fulano tinha que estar aqui, o seu pecado é cuidar da vida do fulano.
Qual é o seu pecado, irmão? Qual é o erro que você tem que lidar com ele todos os dias? A mensagem de hoje é para dois tipos de pessoas. A pessoa que está sendo fortemente tentada a cair em pecado e sofrer muito por isso. Eu também quero falar com a pessoa que está sofrendo demais porque já caiu em pecado. Está sofrendo a dor do pecado na alma. Essa mensagem é para você também. Para esses dois tipos de pessoa. Se você não é nenhum, nem outro, ou você não se enxerga ou você está morto. Porque todos nós precisamos travar uma batalha contra o pecado. Todos somos pecadores, irmãos. Todos nós precisamos, dependemos da graça e da misericórdia de Deus sobre nós. Juízes, no capítulo 13, conta a história de um homem. Um homem que tem uma história linda. Olha só, Israel sofria há 40 anos com os filisteus. Os filisteus eram um povo mais forte que Israel, dominava sobre Israel e subjugava Israel 40 anos. E Deus promete para Israel: vou levantar um libertador. Alguém que vai começar a libertar vocês dos filisteus. Deus chega para uma mulher estéril e fala assim: olha, eu vou te dar um filho, e o seu filho vai libertar Israel. Olha que promessa. E mais, o seu filho será nazireu. O que era nazireu? Nazireu era consagrado ao Senhor. O nazireu não podia tomar bebida forte, não podia comer coisas impuras, e não podia, bebida forte, e não podia cortar o cabelo. E olha esse detalhe, o cabelo, no caso desse homem, era o que marcava a aliança dele com Deus. Cabelo não era só isso aqui, que eu quase não tenho mais. Cabelo na vida desse homem era a marca da aliança dele com Deus. Deus promete para essa mulher: eu vou te dar um filho. Ela fala para o esposo não acredita porque ela é estéril. O anjo aparece: vou fazer. Ela vai ter um filho. E de repente nasce uma criança chamada Sansão, o libertador de Israel. O libertador. Mas você conhece a história de Sansão? Sansão, aos nossos olhos, mais pecou do que acertou, é ou não é? Quando você lembra de Sansão, você lembra do quê? De Dalila, automaticamente. Você não lembra de nada de bom que Sansão fez. Você lembra de Dalila. Sansão, vacilão. Até rima. Juízes 14, vamos ler um texto, que é uma parte da história, e depois eu vou falando da história. Juízes 14, verso 8 e 9. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver. Só até aqui. Uma vez eu fui extremamente impactado com uma mensagem em cima desse texto. Lá no Hilton pregou, em Diadema, quando a gente fazia um culto nos lares lá. E me veio ao coração essa mesma passagem. Sansão, queridos, o libertador, o escolhido, o prometido, o fruto de um milagre de uma mulher estéril. Olha a vida dele. Sansão começa casando com uma filisteia. Quem oprime Israel? Os filisteus, amém? A primeira mulher que Sansão escolhe para casar, uma filisteia. Os pais falam: não faz isso não, está errado, Sansão.
tem que casar com alguém do povo, ele não quer nem saber. Ele não podia casar com essa mulher, ele não quer nem saber. Já começa errando. Errando porque procurou uma mulher estrangeira, errando porque foi contra o conselho dos pais. Ele casa com essa mulher. Na ida para casar com a mulher, ele vê um leão, mata o leão, joga o cadáver do leão do lado lá. Depois, quando ele volta, o leão está morto e dentro do cadáver do leão tem mel. Ele era nazireu, ele não podia tocar em coisa impura, e cadáver era algo impuro. Ele vai, pega o mel de dentro do cadáver do leão e come. Sansão é um cara que não está nem aí, parece. Ele não está nem aí. Ou ele não consegue se controlar, ele simplesmente vai e faz. Simplesmente vai e já foi. Ele volta para o casamento e faz um enigma entre os filisteus, os inimigos dele. E os filisteus não conseguem responder o enigma, os filisteus vão na mulher de Sansão e falam assim: vê se você consegue arrumar com Sansão a resposta do enigma para a gente. A mulher vai até Sansão e fala: Sansão, se você me ama, irmão, se você conversar com sua esposa e a frase começar com "se você me ama", é laço. Ela fica esperto. Amor, se você me ama, me fala qual a resposta do enigma. Sansão fala, ela traz Sansão. Sansão fica doido da vida, mata os filisteus. Depois Sansão vai embora. Aí o que acontece? Ele chega em uma cidade chamada Gaza e dorme com uma prostituta. Tem relação com ela. Os homens da cidade vão pegá-lo, ele foge. Olha quem era o libertador de Israel. Olha quem era o prometido para libertar o povo. Olha quem era a pessoa que Deus fez ser fruto de um grande milagre. Olha quem era, irmão. Depois disso, no capítulo 16, Sansão se apaixona pela famosa Dalila. Sansão se apaixona por essa mulher. E os filisteus vão e falam para Dalila: Dalila, se você conseguir o segredo da força de Sansão, nós vamos te dar 15 quilos de prata. Olha que mulher fascinante. Ela falou: tá bom, eu vou conseguir. Olha que bênção. Olha que maravilha, irmão. E aí nós chegamos no capítulo 16, no verso 6, e eu te convido a ler, a última leitura. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Irmão, olha a proposta de Dalila. Ô Sansão, me fala como você pode ser amarrado e subjugado. Aí Sansão está numa brincadeira. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ele 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila os amarrou. Quem amarrou? Dalila amarrou. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa, posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a força de Sansão. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me como pode ser amarrado. Irmãos, nós lemos esse texto e falamos: não, me engana que eu gosto. Sansão não falou de não. E você conhece a história. Leia comigo o versículo 15 e 16. Depois dela tentar algumas vezes, ela fala assim: então lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de bobo e não contou o segredo da sua força. Olha o verso 16. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer.
E aí vem Dalila mais uma vez, quando Sansão já está enfraquecido, Sansão abre o jogo para ela. Primeiro tipo de pessoa com quem eu quero falar, você que está sendo muito tentado pelo pecado. Muito tentado, muito tentado. Algumas considerações. Primeira, o pecado sempre vai ser mel aos seus olhos e aos meus olhos. Sempre vai ser mel, mas sempre estará acompanhado de um cadáver. Sempre estará acompanhado de morte. Seja qual for o teu pecado, essa arrogância vai te matar, ou vai acabar com a sua família. Essa falta de fazer o bem para o outro, um dia a casa cai para você também. Jesus diz: o que você quer que os homens lhes façam, façam a você a eles também. Não faça coisas boas para os outros quando você precisar, irmão. Talvez não tenha ninguém para fazer por você também. É bom. O pecado sempre se apresenta como mel. Irmão, o pecado não é ruim. Se fosse ruim, ninguém fazia. Vai dizer que é ruim falar uma mentira para aliviar a sua cara? Vai dizer que é ruim? A pessoa te dá um tapa, você dá um murro nela. Ou a pessoa nem falou nada, você já dá um murro logo, dependendo de como é você. Seria tolice falar que o pecado não é atraente, o pecado é como mel sempre. Mas é como um mel que vem acompanhado de um cadáver. O problema que isso nos traz, irmãos, o problema que isso nos traz é que a gente vai se seduzindo. Sansão não caiu, Sansão foi caindo. Nós não caímos, nós vamos caindo. A queda de Sansão não começou com Dalila, a queda de Sansão começou com um leão morto, que ele foi buscar mel lá. Querido, se você está sendo fortemente tentado, não caia nessa tentação. Parece ser bom, parece ser doce, parece ser algo maravilhoso, mas o final é morte. Parece ser algo extremamente bom no momento, mas é só no momento. Outra coisa que eu aprendo com Sansão é que Sansão leva alguns sustos. Sansão vai caindo e no meio disso ele leva alguns sustos que parece que é como se Deus quisesse despertá-lo. A primeira mulher de Sansão engana ele, a segunda engana ele de novo. São sustos que ele vai tomando, mas ele não acorda. E talvez eu e você temos tomado alguns sustos por causa dos nossos erros. Quase alguém viu, meu Deus do céu, misericórdia minha, Nossa Senhora. Você pegou um dinheiro de alguém que você achou, estava na mesa do escritório, na mesa do seu amigo de escritório, mas você achou. Era o dinheiro que você precisava tanto. Ou era o dinheiro da empresa, mas a empresa tem tanto dinheiro já, que R$100 para a empresa não é nada, e você é tão esforçado. Aí você pegou esse dinheiro, e de repente o gerente se dá conta que está faltando. Senta do seu lado com uma calculadora, e começa a fazer a conta. O coração começa a palpitar. Misericórdia, Jesus, eu nunca mais faço isso. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Não deixe ele perceber. Sustos que a gente vai tomando por causa do nosso pecado. Ou é aquela briga dentro de casa por causa do nosso pecado, da nossa arrogância, da nossa falta de perdão, da nossa falta de comunhão.
E de repente o esposo ou a esposa fala, olha, não dá mais. Só que a gente nunca pensou que ia chegar nessa situação, né? A gente achou que a gente estava seduzido pelo nosso eu e nunca pensou que o outro fosse um dia falar, não quero mais. Aí dá aquele susto. Não, vamos procurar o pastor. Que é só aí, né, pastor, que vem. É só quando já chegou nesse estágio. Não, vamos dar um jeito, vamos conversar. Querido, se você tem tomado algum susto por causa do seu pecado, ouça Deus falando para você, filho, para enquanto há tempo. Para enquanto há tempo. Para enquanto a coisa ainda não degringolou para pior. Para enquanto as consequências ainda são reversíveis. Para enquanto ainda tem o que fazer. Acorda. Se esse susto não te acordar, talvez não haja um próximo susto. Talvez na próxima vez já seja os filisteus mesmo para te pegar de uma vez. Se esse susto não te trouxer à tona a realidade, meu Deus, o que eu estou fazendo? Se você não entender esse susto como um chamado de Deus, talvez a coisa chegue a um ponto que não há mais o que fazer. Por isso, se você está sendo tentado, e você já está flertando com o pecado e tem tomado alguns sustos, acorde em nome de Jesus. Enquanto há tempo, enquanto é só um susto, ainda há tempo. Fala para alguém isso. Enquanto é só um susto, ainda dá tempo de mudar. Sansão tomou 3 sustos com Dalila. Se ele falasse, ó Dalila, quer saber de uma coisa? Errar uma vez é humano. 2 vezes, você sabe o ditado. Chega, Dalila, eu não vou falar mais não. Tomei já 3 sustos com você, chega. Se ele parasse aí, ainda dava tempo. Se nós pararmos no susto, ainda dá tempo. O problema é que Sansão não para aí. Sansão revela o segredo do coração. E agora eu quero falar com você que já está sofrendo a dor do pecado. Você que já está sofrendo a consequência de erros. E eu não quero falar com você em tom acusatório, eu quero falar com você com muito amor, porque eu sei que o pecado arrebenta a gente. É muita hipocrisia, peca porque gosta. Que isso, irmão? Tem que sofrer mesmo, deixa então você sofrer as consequências do seu pecado, para você falar isso para os outros. Quero falar com você que está sofrendo. Porque já aconteceu, não deu tempo. Talvez você ignorou os sustos. Talvez você deixou a coisa aí para um lado que não deveria ter ido. Sansão falou, olha, se cortarem o meu cabelo. Em outras palavras, ele falou, se eu quebrar a minha aliança com Deus, a minha força vai embora. Se eu quebrar a minha aliança que foi feita com Deus, eu já não sou mais nada. Quando Dalila ouve isso, ela fala para os filisteus, vem alguém e corta o cabelo de Sansão. Os filisteus pegam Sansão, furam os 2 olhos de Sansão. Sansão agora está fraco. Sansão agora está cego. Tudo porque ignorou os sustos. Tudo porque não parou enquanto ainda havia tempo. Deixa eu te falar, o pecado vai te levar para um lugar que você não quer ir, irmão. O pecado pode me levar para um lugar que eu não quero ir. É mel,
mas está dentro de um cadáver. Não dá para tomar só o mel, o gosto do cadáver vai vir à boca também. Sansão quebra a aliança, cabelo cortado. Olha a figura do libertador, do prometido. Aquele que Deus falou, vou levantar alguém que vai acabar com os filisteus. Agora esse homem é um homem cego. Esse homem é um homem com o cabelo cortado, aliança quebrada, e é motivo de humilhação. Porque ele está moendo, ele está no moinho, e os filisteus olham para ele e dão risada na cara dele. Talvez o pecado já tenha te levado para esse lugar. Você olha para você e você acha que não tem mais solução para você, não tem mais saída porque você está cego. Talvez o pecado já te levou para esse lugar que você olha e fala, comigo não dá mais, a minha aliança com Deus já foi quebrada, já cortaram o meu cabelo, minha força já se foi. Talvez você olhe para você e se vê alguém humilhado por causa dos seus erros e dos seus pecados. Talvez você olhe para você e pensa, nossa, eu tinha promessas de Deus, nossa, Deus havia me prometido muitas coisas, mas por causa do meu pecado, hoje eu estou cego, eu já não tenho aliança com Deus, eu não tenho perspectiva, eu não sou mais aquele prometido, aquele fruto de um milagre. Eu quero ler para você o que acontece no verso 22 do capítulo 16. Verso 22. Mas, logo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Mas logo, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que isso significa, pastor? Sansão é pego, quebra a aliança com Deus. Eu imagino Sansão olhando e os cabelos dele no chão. E quando ele vê o cabelo dele no chão, ele sabe, para mim acabou. Para mim não tem mais jeito, eu cheguei no fundo do poço. Eu quebrei a aliança que eu tinha com Deus. Eu me deixei levar, eu fui impossível, eu me entreguei para o pecado. E ele olhando o cabelo no chão. Mas enquanto ele está falando, a minha aliança com Deus foi quebrada. Deus está aqui do lado falando, Sansão, você quebrou a aliança, mas eu não, cabelo volta a crescer. Ah, você não entendeu, não é possível, você não entendeu. Não. Sansão está olhando, a aliança foi quebrada, eu cheguei no fundo do poço, não sou mais o prometido, fiz tudo de errado, o diabo passando a maquininha, o cabelo caindo, Sansão chorando, mas enquanto o diabo passava a maquininha desse lado, do outro lado Jesus falava assim, ó, cabelo, volta a crescer, ele quebrou a aliança, mas eu restauro todas as coisas, a promessa que ele fez ainda estava de pé, a promessa que Deus te fez ainda está de pé. Não importa, querido, não importa se você se entregou ao pecado e já foi ao fundo do poço, não importa se você é o tipo de pessoa que já está sofrendo as dores do pecado, não importa se você olha para a sua vida e vê cabelos no chão, aliança quebrada, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar, você quebrou a aliança, mas ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Sansão quebra a aliança, mas o Deus Todo-Poderoso não quebra a aliança. A aliança que Ele fez está de pé. A promessa dele está de pé. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu está de pé. Pastor, mas eu pequei demais, eu não sou mais o mesmo, eu fiz um monte de coisa. Oh Deus maravilhoso. A gente não merece, irmão. A gente não merece. Mas o Salmo 103, no verso 10, o salmista diz assim, Ele não nos trata conforme os nossos pecados.
Ele não nos guia conforme as nossas iniquidades. Isso é graça. Eu não mereço, você não merece, mas a palavra dele sobre as nossas vidas continua de pé, irmãos. Ei, Sansão não deixou de ser Sansão por causa do pecado. Sofreu demais. E eu quero alertar minha vida e sua vida nessa manhã. Nós não precisamos sofrer a esse ponto. Mas se você já está sofrendo a esse ponto, Deus te chamou para te falar, você quebrou a aliança, mas eu já estou fazendo seus cabelos crescerem novamente. Da minha parte, a aliança está de pé com você. Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Olha só, Deus pega os nossos erros e lança no mar do esquecimento, amém ou não? Pedro nega Jesus 3 vezes, na lata. Eu não conheço ele, eu não ando com ele, eu nunca vi ele. Jesus só olha. Pedro ressuscita, vai para uma praia, Jesus está lá, Jesus chama Pedro. Pedro, eu imagino na mente de Pedro, nossa, com que cara eu vou olhar para ele? O que eu vou falar para ele? Eu neguei ele, não. Puxa, ele está me chamando. E quando Pedro chega até Jesus, se fosse eu, ia falar, me negou, né? Eu ia fazer questão de lembrar o erro dele, para depois falar, mas eu te perdoo, Pedro. Mas graças a Deus, eu não sou Jesus. Graças a Deus, ele é muito melhor que eu. Jesus chega em Pedro e fala, Pedro, você me ama? Você me ama? Te amo. Então estou te ordenando ao ministério pastoral agora. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava. E Jesus em nenhum momento fala para Pedro sobre o pecado dele. Sabe por que Jesus não fala para Pedro sobre o pecado de Pedro? Porque Jesus é Deus. E a Bíblia diz que Deus lança os pecados no mar do esquecimento. Pedro lembrava do pecado, Jesus já tinha esquecido. Jesus já tinha esquecido. Quem está lembrando do seu pecado é você e o diabo, irmão. Quem está te acusando do pecado é a sua mente e o acusador das nossas almas. Jesus está à direita do Pai falando, Pai, olha o sangue, olha o sangue. Esquece o que o acusador está falando. E o Pai está olhando para Jesus e falando assim, mas o acusador está falando do quê? Eu não lembro dele ter pecado, eu não lembro dele ter caído, eu não lembro o seu pecado, Deus já esqueceu, querido, Deus já esqueceu o seu pecado. Talvez você seja um Sansão machucado, caído, um Sansão humilhado, mas ainda é um Sansão, ainda é um Sansão, irmão. Deus não precisava que Sansão fosse o máximo, era Sansão quem precisava de um Deus máximo. Deus trouxe aqui a gente nessa manhã para lembrar a gente, mesmo com cabelos caídos no chão e aliança quebrada, Ele faz o nosso cabelo nascer de novo e restaura a aliança conosco. É impressionante como Deus é bom. Abraão, em Gênesis capítulo 15, está fazendo uma aliança com Deus. Último exemplo, e a gente encerra. Está fazendo uma aliança com Deus. E Deus fala assim, Abraão, eu vou ser com você, você vai ser comigo, eu vou te dar um filho, fica tranquilo. Aí eles fazem um pacto da época, depois você lê Gênesis 15. Eles pegam 5 animais, abrem 3 no meio, colocam uma metade de um lado, a metade no outro, metade de um lado, metade do outro, metade de um lado, metade no outro, deixa no meio um corredor. E o que acontece? Era um pacto da época. Quando os homens firmavam um acordo, os 2 passavam no meio dos animais. Significava assim, quem quebrar o acordo, vai acontecer isso, ó. Seja feito com a gente o que foi feito a esses animais. Para quem quebrar o acordo.
E Deus está fazendo um pacto com um homem, Abraão. Quando Abraão prepara todo o cenário da aliança, a Bíblia diz que aparece uma chama de fogo, Deus numa chama de fogo, e passa no meio, e consome aqueles animais. Não dá tempo de Abraão passar, não dá tempo. É Deus falando assim: Abraão, eu sei que você é humano, e minha aliança não está baseada no que você faz ou deixa de fazer. Minha aliança está baseada no que eu falo, eu passo, eu garanto, não depende de você, está firmado o nosso compromisso, aleluia! Oh querido, não depende de nós, não depende de nós. Se dependesse da falta de pecado, eu era o primeiro a não estar aqui em cima, eu jamais estaria pregando para você. Eu falei no começo da mensagem, é um irmão falando a outro irmão. Eu sei o que é o pecado, eu sei o quanto dói o pecado, mas eu conheço o Deus da aliança, o Deus que não despreza o pecador, o Deus que vê Sansão humilhado e não olha para ele e fala: eu te avisei. Olha para ele, faz o cabelo crescer de novo e dá força a ele de novo e coloca ele em Hebreus 11 na galeria de heróis da fé. Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, quem está lá? Sansão. Como Sansão está lá do lado de Moisés? Como? É porque você lembra do pecado dele. Deus lembra que Sansão cumpriu o propósito. Você lembra da falha. Deus lembra que Sansão, apesar de ter falhado no último momento da vida, olhou aos céus, cego, orou aos céus, e disse: Senhor, me concede graça mais uma vez, me dá força mais uma vez, só mais uma vez, Senhor. Eu sei que eu não mereço não, mas eu só estou pedindo mais uma chance. E a Bíblia diz que Deus, que não rejeita um coração quebrantado e contrito, não importa o tamanho do seu pecado, o que importa é o seu coração na presença desse Deus. Talvez você errou hoje antes de vir para o culto, mas se você estiver aí no banco falando: Deus, me dá mais uma chance, esse Deus que deu força a Sansão vai te encher de graça nessa manhã, vai te encher de forças novamente. E a Bíblia diz que Deus dá forças a Sansão. E o propósito de Sansão era libertar Israel dos filisteus. A Bíblia diz que na morte de Sansão, ele mata mais filisteus do que em toda a sua vida. O diabo já estava rindo do final de Sansão. Esse é o libertador? Esse aí é o que ia matar a gente? A gente dominou ele, a gente subjugou ele, esse aí já era. Talvez você se sente humilhado assim. Você era o filho da promessa, é você que Deus ia usar, a gente já te dominou, você já era. Mas o diabo não conhecia o final da história. O diabo não conhecia o impressionante, o infinito, o ousado amor de Deus, ele não conhece. E quem determinou a história de Sansão não foi o pecado dele, não foram os inimigos, mas foi o grande amor de Deus que restaurou ele, deu graça a ele, e aqueles que riam dele sofreram, morreram, queridos. Os filisteus morreram, porque um homem com coração quebrantado, Deus não resiste e atende. Primeira carta de João, capítulo 1, no verso 7. O apóstolo João escreve assim: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Oh, impressionante,
Fica de pé. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado. Ele preparou esse culto só para você. Ele preparou esse culto só para você. Só para dizer: você quebrou a aliança, mas eu não quebro não. Os seus cabelos caíram, mas eu faço crescer de novo. Só para dizer que a promessa está em pé. Só para dizer que a promessa não é baseada nos seus méritos, não é baseada na sua força, não é baseada no que você pode ou não pode. A promessa é baseada nele, é no caráter dele, é no amor dele, é em quem ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos que vão servir a ceia, venham aqui à frente em nome de Jesus. Enquanto isso, diga: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Aleluia. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amandaraia sera, mandacaia sol, urabandaia seri andarabacai. Oh, aleluia. Deus me mostra cabelos crescendo novamente. A aliança está sendo refeita. A aliança está sendo refeita, querido. Nós vamos ceiar agora. E você não vai deixar de cear. Em nome de Jesus. Não importa se você está aqui como um Sansão cego, com o cabelo raspado, humilhado. Essa palavra é para dizer que o sangue de Jesus te purifica do pecado. O sangue dele deu um jeito no pecado. Você não vai deixar de cear por causa do pecado, não. Você não vai deixar de tomar ceia por causa dos seus erros. Porque não é baseado nos nossos méritos. É baseado no sacrifício de Cristo da cruz do Calvário.